Bom, uma honra, um imenso prazer iniciar com chave de ouro as nossas sessões do ano de 2025, aqui das sessões do Popstar. Hoje, com um convidado ilustre, Dr. Mauro Campos, que dispensa apresentações, mas oficialmente, só para deixar uma coisa bem registrada, ele é professor e vice-chefe de departamento de oftalmologia e ciências visuais da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. É um imenso prazer, uma honra ter a participação do Dr. Mauro Campos, e hoje ele vai falar sobre casos complexos de ótica cirúrgica. Então, Mauro, mais uma vez, obrigado pela tua participação, pela sua disponibilidade, e é uma honra e um prazer a tua presença aqui conosco, tá? Uma aula que com certeza promete. Obrigado, Valéria. A responsabilidade é grande, né? Justificar o convite e uma introdução tão carinhosa que você faz. Obrigado, Almir, pela oportunidade de compartilhar alguns conceitos através de casos em ótica cirúrgica. Tomara que vocês se interessem pelo assunto, né? E, eventualmente, se quiserem interromper, fiquem à vontade. Muito bem, eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, em nenhuma dos comentários que eu vou fazer aqui, então me deixa muito à vontade para analisar criticamente produtos, técnicas cirúrgicas e etc. Só para a gente contextualizar o nosso olho, né, e como é que ele relembrar alguma coisa, como é que ele interage com o nosso meio ambiente, não é? A gente sabe que a luz solar emite ah, uma luz de vários espectros, né? Que vai os tipos de luz ultravioleta, luz visível, até infravermelha, e a gente felizmente tem uma camada de ozônio que protege o olho, principalmente absorvendo a ultravioleta C, e as outras luzes, elas penetram pela camada de ozônio e atingem a córnea. Na córnea tem muito pouca filtração, um pouquinho de luz ultravioleta B é filtrado pelo epitélio da córnea, não todo, uma parte. A luz UVA, muito pouco, ela é mais absorvida pelo próprio cristalino, então a luz ultravioleta tipo A tem uma questão na gênese da opacidade do cristalino, assim como a luz tipo B. Da luz visível, a luz que é emitida pelo dia que mais nos atinge é a luz azul. Então, essa é a primeira, vamos dizer, o primeiro conceito que eu gostaria de relembrar vocês. Não adianta nada esse filtro para a luz azul, para a gente usar na frente do computador, porque a maior fonte de luz azul que existe no nosso dia a dia é o céu. O céu emite uma grande quantidade de luz azul o dia inteiro. A humanidade se desenvolveu, evoluiu sob um ambiente de luz azul. E ninguém nunca morreu, ninguém nunca ficou cego por isso, por causa desse ambiente de céu. Então, lá no departamento, para nós, o filtro para luz azul é uma coisa que a gente não considera no dia a dia, principalmente para evitar gênese de doenças oculares, da forma que é divulgada por aí. Eu vou comentar um pouquinho com vocês também, um pouco sobre transparência da córnea, por isso que tem essa introdução com luz. Todo o sistema visual, vamos dizer, lágrima, córnea, câmara anterior, cristalino, tem a função de deixar ou entregar na mácula o máximo de energia luminosa. Tudo que houver assim, olho seco, opacidades de córnea, opacidade de cristalino, aberrações ópticas, reduzem a quantidade de luz que atinge a mácula. Isso é importante porque um sistema visual que precisa de luz para uma boa visão. Então, aqui é um exemplo em branco que vocês veem aqui, de uma lente, dessas lentes
vamos dizer, trifocais, aonde vai mostrando o que tem de perda de energia luminosa à medida que a luz passa por essa estrutura e vai para fora. Então, vocês veem aí, aqui eu tenho o uso da energia para um certo foco de luz, vamos dizer 40%, uso da energia para outro foco de luz, 40%. Aqui eu estou simulando uma lente com dois focos de luz diferentes, e existe uma perda inerente do sistema difrativo, né? Então, lembrem-se que quando vocês optam por uma lente trifocal, seja ela de qualquer fabricante, ou mesmo uma lente EDOF, seja ela de qualquer fabricante, pode ser em cornucópia, pode ser circular, pode ser essas novas lentes tipo Rainer, tipo EDOF, PureSee, qualquer coisa, existe obrigatoriamente uma diminuição da quantidade de luz que seja na fóvea, se eu quiser ter uma profundidade de foco ou diferentes planos focais. Então, a luz monocromática, quando entra no olho, ela sofre uma difração, normalmente nas estruturas que tem o olho. Toda vez que eu vou selecionar um paciente para uma cirurgia refrativa, seja ela na córnea, seja ela intraocular, com a substituição do cristalino por uma lente multifocal, eu tenho que olhar outras coisas no olho que eventualmente podem dificultar ou trazer alguma questão para a nossa clínica. Então, aqui é só um exagero, obviamente. Isso daqui é um paciente com uma flop síndrome bastante acentuada e que veio para a cirurgia de catarata e cuja a esposa tinha sido operada e colocado uma lente trifocal. Ele se apresentou para a cirurgia com o quadro que vocês veem aqui, facilmente revertendo com toda essa, vamos dizer, alteração conjuntival no bulbar superior, ou mesmo do tarso da pálpebra superior, ectrópio. Obviamente, esse é o paciente pré, esse é o paciente depois da cirurgia que nós fizemos para a correção das anomalias palpebrais. Mesmo após a cirurgia feita, eu julguei que esse paciente não deveria fazer uma cirurgia que levasse a uma redução da quantidade de luz que chega para o olho. Outra coisa relevante em ótica cirúrgica, principalmente quando a gente se refere à precisão biométrica tão necessária para uma satisfação pós-operatória em lente trifocal, é o perigo que a gente tem com a questão do Botox. Muitos pacientes vêm para fazer uma biometria e eu acho que é muito pouco frequente um oftalmologista perguntar se faz uso do Botox e há quanto tempo fez o Botox. Por que que a gente pergunta sobre o Botox antes de fazer uma biometria? Por isso. Esse é um caso, por exemplo, de um paciente com espasmo hemifacial. Claro, eu estou exagerando o cenário para enriquecer a discussão. No olho direito é o olho de cima, vocês veem o paciente tem uma topografia praticamente estável ao longo de todo o tempo, e na parte de baixo eu tenho um paciente que, do lado esquerdo, de onde vocês estão olhando aí na tela, é o paciente logo depois de fazer o Botox, quando ele consegue ter um pouquinho de relaxamento da pálpebra, e do lado direito é o paciente 3 meses depois do Botox, quando o espasmo hemifacial volta a acontecer. Por que que eu estou mostrando isso? Porque fica nítido que um espasmo, uma contratura palpebral pode levar a uma alteração ceratométrica importante. O tamanho da fenda palpebral, a altura da fenda palpebral modifica a leitura ceratométrica. Então, perguntem para os seus pacientes se eles usam regularmente o Botox. Muitos deles usam, alguns deles podem ter pequenos espasmos,
acabam fazendo tratamento para isso, e pode ser que eles passem para uma avaliação e não refiram esse tipo de alteração. Aqui a gente sempre relembra residentes, estagiários e médicos também com muito tempo de clínica, vamos dizer assim, que os corantes vitais foram criados para melhorar a nossa precisão ou a nossa capacidade de identificar alterações na superfície da córnea. Então, vocês veem aí filamentos com rosa bengala, filamentos de maior ou menor extensão, assim como do lado direito, vocês veem a ceratite. É um paciente aqui embaixo, onde vocês veem a ceratite inferior e a topografia realizada em vigência da ceratite, e depois do tratamento, 3 meses depois, onde vocês veem a mudança topográfica e, obviamente, a mudança ceratométrica, o que o paciente modifica e, eventualmente, pode ter um resultado melhor. Outra coisa que eu gosto de comentar ou discutir é a questão da associação ou da presença de pitirígio e a possibilidade de um paciente como esse fazer ou não um implante de lente multifocal. É claro que a imagem que vocês veem à esquerda não é um ptirígio tão frequente assim, não é? Obviamente, nos estados mais expostos à luz, esses ptirígios que invadem a zona óptica, eles são muito mais frequentes do que em São Paulo ou no sul do Brasil, não é? Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, com exposição à luz, provavelmente, nunca estudei isso, mas acredito que no Rio de Janeiro a frequência de pterígio seja maior do que em São Paulo, por exemplo. A literatura confirma a proximidade com o Equador como sendo o principal fator de risco para isso. Mas o que me preocupa principalmente no pterígio é não se entender completamente a doença em si. Então, as imagens de OCT que eu estou mostrando à direita revelam que a doença não é uma doença tão superficial. O pterígio, às vezes, ele acomete 50, 70% da espessura da córnea. E alguns cirurgiões, às vezes, querem ter uma córnea bastante transparente após uma cirurgia de pterígio que preceda uma cirurgia de implante de lente, e ele acaba produzindo um astigmatismo irregular maior do que aquele quando o paciente tinha o próprio pterígio no desejo de remover toda a área de opacidade. É quase um erro se programar uma cirurgia de ressecção dessa doença, querendo remover toda a opacidade de córnea. Não há problema nenhum. Essa é uma opacidade que só incomoda o oftalmologista na lâmpada de fenda. Outro detalhe que eu acho importante na discussão de pré-operatórios de implante de lente premium, vamos dizer assim, é a conjuntivocálise. Nós temos casos de pacientes com conjuntivocálise que realmente comprometem a leitura ceratométrica, além de sintomas que o paciente pode ter. Então, eu sempre tenho algum cuidado antes de indicar essa cirurgia para pacientes com conjuntivocálise. Eu não tenho uma técnica que eu considero ótima para remoção dessa ou tratamento dessa doença, e que se tornou uma doença semelhante àqueles pacientes que fazem blefaroplastia e acabam tendo um edema linfático crônico. Recentemente, a gente concluiu, está quase concluindo o estudo com cintilografia para entender o mecanismo da drenagem linfática do olho, e para saber eu tentar explicar por que ocorre esse edema linfático em blefaroplastia, pacientes que fazem esse tipo de cirurgia. Então, pacientes que já fizeram blefaroplastia e têm um edema linfático crônico, talvez eles não sejam ótimos candidatos para essa cirurgia. Outra coisa que eu tomo bastante cuidado antes de fazer
cirurgias, vamos dizer, com finalidade refrativa, seja excimer laser, principalmente excimer laser, ou mesmo facoemulsificação, é o histórico de herpes. O histórico de herpes, para mim, inviabiliza uma série de procedimentos de córnea. Aqui, o que vocês veem do lado direito são todos pacientes operados de cirurgia refrativa com herpes, com antecedentes de herpes. Então, vocês veem aí corado com fluoresceína, a imagem típica do herpes simples, à direita, uma ceratite exudativa lipídica num paciente que tinha um antecedente de herpes, fez uma cirurgia de LASIK e se tornou um portador dessa ceratopatia lipídica, cujo tratamento é muito difícil. Na linha de baixo, já não é o herpes, mas o adenovírus, num paciente que fez LASIK, então vocês conseguem ver a cicatriz do flap do LASIK aqui em volta. O paciente desenvolve ou tinha precipitados, desculpe, não precipitados, infiltrados epiteliais, vocês veem como fica a córnea. Aqui é antes e depois, eu posso sugerir, depois, se alguém se interessar, como é que a gente trata um tratamento extremamente superficial de córnea, esses pacientes com infiltrados adenovirais. O herpes zoster, hoje é rotina para mim, dentro do consultório. O paciente vai fazer uma cirurgia refrativa, desculpe, uma cirurgia refrativa de troca de cristalino, com catarata ou sem catarata, 60 anos ou mais. Eu gosto de pedir que esse paciente pergunte para o seu clínico ou seu geriatra se ele já fez a prevenção ou a vacina para o herpes zoster. Shingrix hoje está com uma taxa de eficácia na prevenção dessa doença que chega a 95%. Ao longo dos anos, a gente se envolveu com uma série de técnicas cirúrgicas e técnicas terapêuticas, todas para tratamento de erros refrativos, né? E ao longo da vida, a gente vai aprendendo o que deve ou o que não deve ser feito. Lentes estenopeicas de córnea, a gente sabe que não devem ser feitos. Eu não estou me referindo aqui a lentes intraoculares, com orifício estenopeico, como aquela desenvolvida em Minas Gerais, que eu acredito que tenha casos onde ela possa ser aplicada e muito bem aplicada, mas na córnea a gente não faz mais, pelo menos com o que tem na literatura, o presente disponível no mercado, esse tipo de cirurgia, que é o que vocês veem à esquerda acima. Se vocês olharem com cuidado, essa lente tem uma série de pontinhos ou orifícios para permitir a difusão de gases e nutrientes, oxigênio, glicose pela córnea. A primeira vez que trouxeram para nós esse tipo de implante, depois lançado com o nome de Acufocus, esses orifícios eram todos feitos perfeitamente, um do lado do outro, em círculos. E os pacientes tinham a capacidade de reconhecer o fenômeno óptico produzido pelos orifícios. Então, a gente orientou a empresa e elas modificaram para que esses orifícios fossem dispersos de forma aleatória na superfície, para que o paciente não conseguisse reconhecer aquela imagem e não chegasse para nós com uma queixa de halo, por exemplo. Então, eu entendo quando vocês veem atualmente essa nova lente da Rainer, onde você tem diâmetros diferentes, como se fosse uma espiral, isso daí também produz halos. Só que eles não são reconhecidos pelo paciente como um halo, porque na verdade eles vão se confundindo. Ali existe um conceito de direcionamento de máximo de luz em direção à mácula. É por isso que essa lente trouxe uma novidade dentro do nosso dia a dia. Embaixo desse olho, com um implante para presbiopia, não é? Um orifício estenopeico, tem um paciente com RK, usuário de uma lente escleral. Por que eu trouxe esse caso aqui? Nós temos
30 casos de infecção por acanthobeba em lente escleral. Então, a lente escleral é maravilhosa. Ajuda em córneas irregulares, ajuda em ceratocone, porém, é vamos dizer, uma alternativa terapêutica que deve ser muito bem selecionada para alguns pacientes. Nem todos os pacientes, mesmo que precisem, são candidatos à lente escleral pelo comportamento, por não entender como é que funciona uma lente escleral. São casos graves que a gente tem, passam já de 30 casos de infecção por ceratite por acanthobeba, que é raríssima, em pacientes usuários de lente escleral, que são poucos, se a gente considerar o número total de pacientes usuários de lente escleral. O último, os dois slides da direita, um é uma epitelização de interface. Eu costumo deixar essa imagem, que muitos pacientes às vezes chegam no consultório, olha, eu já raspei 3, 4 vezes o epitélio e não sai, e volta, e etc. E eu sempre comento que por que a minha cirurgia será melhor do que as outras 3 ou 4 anteriores. Então, essas recidivas epiteliais, use cola, não use cola, dê ponto no flap ou não, é uma situação que, quando ela é muito recidivante, hoje em dia, se houver espessura suficiente, a gente simplesmente remove o flap e acaba colocando e deixando o paciente sem essa questão com a qual ele lidar. Outra coisa que eu tomo cuidado na seleção de candidatos para uma cirurgia com lentes multifocais, vamos dizer assim, é o warpage. O warpage é a deformação que a córnea sofre com o uso de lente de contato, ou mesmo porque o paciente é um coçador crônico, ele vem para uma seleção porque não quer mais usar lente, e vocês veem aí a modificação que a córnea pode sofrer num caso desse, o mesmo paciente ao longo do tempo. Então, sempre tomo cuidado com isso. Catarata e Fuchs, outra coisa que a gente discutiu muito no CIMASP, eu infelizmente vejo uma antecipação de cirurgia de catarata, porque o paciente tem um mínimo de alteração endotelial, e o discurso de alguns colegas, vamos dizer assim, é sempre aquele: vamos antecipar sua cirurgia, porque essa cirurgia no futuro ela vai descompensar a sua córnea. Então, vamos lá, aqui a gente tem várias formas de olhar o endotélio. Sempre lembrando que o endotélio, a perda endotelial máxima durante a vida, não é no idoso, é nos primeiros anos de vida. A gente perde uma grande quantidade de células logo depois que nasce. E os exames que a gente tem hoje para avaliar o endotélio são muito ruins. Então, exame, a microscopia especular e mesmo a microscopia confocal, ela avalia o quê? 3, 4 milímetros quadrados da córnea. Se eu multiplicar 12 por 12, 144 milímetros de córnea é o que normalmente eu tenho. Então, eu infiro que aqueles meus 3 milímetros representam toda a população. Eu raramente indico uma cirurgia em cristalino quase transparente, porque a pessoa tem uma pequena gutata, uma contagem endotelial mais baixa. Aliás, contagem endotelial é uma coisa que a gente aprendeu a não considerar tanto. Todos nós aqui temos pacientes com 800, 1.000 células na córnea e com a córnea transparente sem sinal. Só para mostrar para vocês que o endotélio, quando ele não está na córnea, ele é diferente. Então, a imagem que vocês veem aqui é uma cultura de célula endotelial, como a que a gente faz atualmente no laboratório lá na Unifesp, buscando a compreensão da doença de Fuchs. Vocês veem aí como é o núcleo da célula, a parede da célula aqui corada em verde. Então, essa imagem poligonal, hexagonal, ela só existe em vivo. No laboratório, as células são gordinhas, globosas, ao meu ver, até mais bonitas, né, lúdicas, do que na córnea normal. Então, vocês veem aqui a curva de perda
de célula endotelial ao longo da vida. A perda endotelial fisiológica, ela é bastante pequena, aos 50, 60 anos de idade, mas ela existe a vida toda. Então, a gente convive com uma redução dessa população de células. Obviamente, sempre lembrando, são no mínimo dois fenótipos da doença de Fuchs, uma bem mais agressiva, que se manifesta nas 3, 4 primeiras décadas de vida e que, eventualmente, pacientes fazem cirurgia de MEC para a correção desse problema precocemente na vida. E existe aquela grande maioria dos Fuchs que a gente vê, uma doença lenta, pouco progressiva, na maioria das vezes, que pode se concentrar apenas no centro da córnea, pode se concentrar na periferia, eventualmente algumas pessoas sugerem fazer o DWEC, ou a ressecção do endotélio para permitir o crescimento das células periféricas, mas o único paciente que eu tenho de DWEC, a demora na recuperação visual foi muito lenta. Então, não é uma cirurgia que me agrada. Aqui são todos casos de Fuchs. Vocês veem aí em diferentes aspectos. Obviamente, as imagens inferiores são pacientes que precisam fazer o DMEC, mas hoje, pelo menos na minha conduta, são cirurgias em tempos diferentes. Você pode fazer a cirurgia de catarata primeiro, se a córnea permite essa visualização, é possível usar glicerol, é possível usar manitol, é possível remover o epitélio para você fazer uma faco segura, espera um pouquinho, depois você faz o implante endotelial. É possível fazer a cirurgia simultânea? É possível, mas hoje, para mim, essa discussão de cirurgia simultânea e cirurgia em 2 tempos, ela está mais preocupada com o médico, que quer dizer que faz as duas à mesma hora, do que, vamos dizer, uma coerência fisiológica, não é? Você pode fazer a cirurgia em 2 tempos, obviamente a catarata primeiro e a cirurgia de córnea depois. É bem mais fácil com o olhinho fechado, com uma incisão pequena, para você colocar o seu enxerto e fazer a correção do endotélio. Então, sempre tomar cuidado. A doença de Fuchs, principalmente em fase inicial, não é um indicativo ou uma indicação para a cirurgia de facoemulsificação antecipada, justificando que a perda endotelial será maior depois, até porque hoje, com a evolução técnica, tanto de máquinas quanto de cirurgiões, o dano endotelial numa cirurgia de faco é bem pequeno. A gente usa muito menos energia que se já usou naquela época. Eu gosto de olhar, muita gente já conhece isso, eu gosto de olhar os círculos de paquimetria para ter uma noção se o meu paciente já tem sinais de edema e um edema que leva à perda daquele degradê de espessura progressiva em relação à parte posterior da córnea. Existem aí várias formas da gente saber se a baixa visual é pela córnea, de novo, porque a luz, eu vou entrar um pouquinho na questão da transparência da córnea, para vocês entenderem por que essa doença pode afetar a visão, mesmo em estágios iniciais. E às vezes o paciente nem tem catarata e a sua queixa visual é causada por um edema de córnea. O sistema visual, como eu disse no início, ele tem uma razão de ser em vários aspectos. A primeira foto da esquerda é um olho normal, onde vocês veem um brilho esbranquiçado projetado na córnea. Então você imagina que o nosso olho na órbita, ele sofre glare de todos os lados. A luz bate no meu rosto, reflete dentro do olho. Bate no meu nariz, reflete dentro do olho. Vem luz da tela, vem luz do teto, vem luz de fontes externas. Então a gente vive um mundo de glare. Talvez só a gente, porque aqui embaixo eu pus uma foto de uma chita. Por que eu trouxe a foto da chita? Porque essa mancha preta no rosto dela
segundo alguns biólogos evolucionistas, acreditam que a mancha é para reduzir o glare, que esse animal que vive da sua visão para a caça precisa de visão ótima. E essa mancha preta próxima do nariz reduziria a reflexão de luz e assim reduziria o glare e daria melhor acuidade visual. Eu gosto de fazer uma comparação com jogadores de futebol americano quando pintam o rosto. Muitas vezes eles estão jogando em estádio com luz, grande quantidade de luz. Alguns acreditam que aqui é apenas um adorno para ficar com uma cara mais feia contra o adversário, mas tem quem acredite que aquilo é feito para diminuir o brilho da luz no rosto e assim melhorar a acuidade visual. Não existe nada pior do que a córnea do que edema. Edema, fora opacidade e vascularização, o edema ele é um grande inimigo da visão nítida. O que mais nos surpreende aqui é uma fotografia com imunofluorescência da córnea. Então, vocês veem um epitélio com poucas camadas aqui, não interessa o motivo, e todas essas desenhinhos ou células coradas em azul, isso são núcleos de ceratose. Então, a nossa córnea tem 25 milhões de ceratoses. Como é que a gente consegue enxergar? Como é que aquela luz ultravioleta B, ultravioleta A, atravessa a minha córnea sofrendo muito pouca absorção? O VB sofre um pouco mais de absorção, o VA passa direto. Como é que a natureza faz com que o ceratócito ele não reflita luz? Por que ele não leva à perda luminosa? Então, o modelo mais aceito atualmente, que garante a transparência da córnea, é esse que vocês veem projetado aqui. Para entender esses desenhos, a flecha amarela representa um feixe de luz. Os riscos verticais azul esverdeados é a propagação da luz. Essas bolinhas pretas que vocês veem aqui são as fibras colágenas. A gente sempre achou que fibra colágena era extremamente paralelo. Hoje esse conceito está modificado. As fibras colágenas da córnea anterior elas são entrelaçadas. Somente do estroma médio e posterior é que as fibras colágenas são paralelas. O que mais afeta essa uniformidade, constância da transmissão dessa luz azul esverdeada que vocês veem aqui é a distância entre cada fibra e a presença ou não de edema. Então, em cima, a figura 6 é uma córnea normal. Então, vocês veem que o azul, ele vem a partir da luz amarela e atravessa a córnea praticamente sem sofrer perda de energia. Todas as estruturas da córnea, seja célula, seja fibra colágena, tem uma disposição específica que cria um vetor resultante direcionando a luz em direção à córnea. Não é somente a curvatura, não é somente o índice de refração que permite com que a luz passe pela córnea, mas o distanciamento entre as fibras. Parece intuitivo acreditar que se eu reduzir a distância entre as fibras, eu teria uma diminuição da transparência. Mas toda vez que eu tenho uma diminuição desse distanciamento que seja inferior ao comprimento de onda, isso não interfere a passagem de luz. Como é que a gente comprovou isso? Com o crosslink. O crosslink não mudou a passagem de luz pela córnea. Agora, a imagem que vocês veem aqui embaixo, a figura 7, mostra uma córnea com grande quantidade de edema. Então, aqui vocês veem que existe um distanciamento maior entre as fibras colágenas, as flechinhas brancas é reflexão de luz. A flecha amarela é a luz incidente. Então, é o que a gente chama de scatter. A luz amarela é a luz incidente.
A luz branca é o scatter luminoso. Quanto mais edema, mais scatter. Aqui na figura 8, eu tenho locais onde eu tenho até opacidades ou ausência de fibras. Isso não me causa tanto problema. Agora, o edema, que é a figura 7, isso sim causa uma grande quantidade de perda de energia luminosa. Então, é sempre importante lembrar desses detalhes em relação a isso. Almir, quer fazer alguma pergunta antes da gente ir para o glaucoma? Ou deixa para depois? Normalmente, Oi, na hora Paulo, de... tudo bem? Tudo Tudo bem? Acho que não, acho que a gente pode fazer. no Tudo bem, eu acho que final. a gente pode fazer. Desculpa eu ter Perfeito. me enrolado aqui para entrar, Tá. É mas a porque eu gente vi pode sua discutir mãozinha no final. O que que levantada você aí. acha? Tá bom, final. Vamos lá. Glaucoma. Glaucoma e lentes Eu acho que a multifocais. gente pode Então, discutir no final, tá bom? perfeito. Então vamos continuar. Glaucoma e lentes multi. Muito bem, então vamos a glaucoma. Então, quem mais fala sobre isso atualmente é o Bruno Fontes, tem uma aula bastante interessante sobre glaucoma e associação com lentes multifocais. Não é? Para nós, a presença de glaucoma simples não impede o implante de lentes, principalmente lentes tipo EDOF, né? Em EDOF, você tem muito pouca redução de sensibilidade ao contraste, principalmente em condições escotópicas. Em condições mesópicas, obviamente, existe um pouco de diminuição. Então, mas existe, assim, um padrão para a Sociedade Internacional de Glaucoma, que é o estadiamento. O estadiamento do glaucoma que permita você saber se o seu paciente pode ou não colocar uma lente que afete a passagem de luz para dentro do olho. Obviamente, pacientes com pontos de depressão profunda no campo visual, a gente evita esse tipo. Mas é fácil vocês verem o defeito inicial do glaucoma, não é uma contraindicação para essa cirurgia. Pode haver discussão, mas o meu paciente está progredindo a doença, obviamente, isso pode não ser adequado. Não, meu paciente tem a doença controlada, mas ele foi controlado no momento do diagnóstico, e no momento do diagnóstico a gente tinha um GHT positivo, um MD melhor do que -6, nesse caso, por exemplo, vocês veem aqui, o MD é de -1,5, esse paciente pode ter uma lente multifocal sem que isso afete o seu dia a dia. Então, é sempre importante, não é, ter uma noção exata. A gente não precisa ser radical contra algumas coisas, né? Mas existem estudos na literatura que mostram a sensibilidade foveal ou a percepção na fóvea da quantidade de luz que entra no olho. Outro tema que eu acho importante dentro dessa discussão de lentes multifocais é a questão da alta miopia. A biometria melhorou muito, a gente tem fatores de correção para o cálculo biométrico que permitem uma previsibilidade maior, porém, a alta miopia com miopia patológica, essa eu sugiro que vocês pensem mais de uma vez antes de colocar uma lente desse tipo. Existem estudos na literatura que mostram a deterioração da visão ao longo da vida, principalmente naqueles pacientes que têm uma maculopatia. Então, vocês veem aqui, ó, paciente ao longo do tempo, isso daqui é um estudo acompanhado por 10 dias, nós tínhamos 95% dos pacientes com acuidade visual 20, 40 maior, todos são automíopes, e acima de 70 anos, apenas 23% sem outra doença associada. Então, maculopatia miópica, cuidado antes de vocês
quererem lidar com esse problema. Mas a gente tem pouca alta miopia ou miopia patológica no Brasil. Os estudos que a gente fez levam a acreditar que apenas 0,5% da população brasileira possui uma miopia patológica. Aqui não é Ásia, aqui não é Japão, isso tem muita importância. Esse, por exemplo, é um estudo que nós fizemos sobre a prevalência de miopia em 20 mil crianças e adolescentes aqui em São Paulo, usuárias de telefone celular, usuárias de computadores, etc. E a gente achou apenas 7,4% de miopia entre 4 e 17 anos de idade. Então, felizmente, a alta miopia não é um problema entre nós. Aqui eu só coloquei essa questão da miopia escolar, só para a gente saber. E lá na Amazônia, nós também estudamos a prevalência da alta miopia em população acima de 40 anos de idade e encontramos 0,4% apenas. Aqui em São Paulo, 0,5%. Lá na Amazônia, 0,4%. Ou seja, alta miopia com maculopatia miópica, estafilomas, só vai afetar a nossa clínica em 0,5%. No caso, para quem pensa em lente trifocal 100% do tempo. Cuidado com esses pacientes que têm essa doença grave, que é a miopia patológica, que leva à perda de acuidade visual, que pode levar à deterioração do vítreo ao longo do tempo, que pode levar a descolamento de retina. Isso é a responsabilidade de cada um. No mapeamento, se eu encontrar estafiloma, como vocês veem aqui nessas imagens, córnea, câmara posterior e a presença de um estafiloma, obviamente, eu acredito que nenhum de nós implantaria uma lente edófilo trifocal num paciente com um estafiloma desse tipo. Estafiloma não é uma coisa simples. Se vocês tiverem paciente com essa doença, tenham cuidado. Às vezes, a dificuldade é até achar, se você tiver que fazer um peeling de mácula, um instrumento que alcance a mácula adequadamente. Então, às vezes, a gente tem que posteriorizar um pouquinho a esclerotomia para ser capaz de chegar na mácula e eventualmente fazer um tratamento. Nesse paciente aqui, fica até muito difícil identificar onde é a mácula, né? Para a gente poder ajudá-lo. Aqui, como ele tinha um depósito drusiforme na mácula, então vocês veem aqui onde é que está a drusenoide, né? Vocês veem onde é que está a mácula desse paciente. Outra coisa interessante, a gente, na Escola Paulista, por ter tido a oportunidade de avaliar inúmeros tipos de lentes intraoculares fásicas de câmara anterior, é frequente a gente lidar com casos como esse, catarata nuclear e a presença de uma lente fásica. Aqui são cirurgiões excepcionais, que não precisam não vão ter muito receio em lidar com casos como esse. Só lembrando para vocês que a íris não desenvolve fibrose, não existe fibrose de íris, simplesmente porque você não tem fibroblasto na íris. Não tem fibroblasto, não produz colágeno para dar cicatriz. Na íris, quando você toca na íris, agride a íris, o que você produz é morte celular. Então você tem, a íris só sabe responder com atrofia. A íris não responde com fibrose. Então essas lentes de câmara anterior estão sempre soltas na câmara anterior, elas não aderem a nenhuma estrutura. E aí tem as diferentes discussões que a gente pode fazer, tanto para lentes fásicas de câmara anterior, quanto para lentes fásicas de câmara posterior. Agora a gente está avaliando um estudo clínico prospectivo com 100 pacientes, 200 olhos, em cooperação com a Medfacus, com a lente intralens. Então a gente espera, ao longo desses próximos 3 anos, estar desenvolvendo uma forma, por inteligência artificial, usar ou aprimorar a questão do tamanho ou da dimensão ótima
de lente fásica de câmara posterior para pacientes com altos graus de miopia. Esses gráficos são conhecidos de todos vocês, míopes, que desenvolvem descolamento de retina ao longo do tempo. O risco de descolamento de retina é esse gráfico vermelho aqui. Quanto mais jovem o meu paciente, maior a chance de ter um descolamento de retina após uma cirurgia de extração do cristalino, seja ele transparente ou com catarata. Vocês veem que ao longo do tempo, depois dos 75 anos, quase que as duas curvas se unem, um paciente sem cirurgia e um paciente com cirurgia. Mas no jovem, a diferença é muito grande. Vocês veem que a maior parte dos pacientes que nos procura hoje para uma troca do cristalino com finalidade refrativa tem entre 55 e 65 ou 70 anos de idade. Então, a nossa cirurgia, que é excelente, 5, 6 minutos, ótima técnica, a recuperação visual rapidamente nos primeiros dias, porém, o descolamento de retina, ele é um problema que deve... Eu acho justo, fair, como os americanos falam, que o paciente seja informado que se ele se operar, ele tem um risco maior de ter um descolamento de retina. É um direito que o paciente tem. Então, ao longo do tempo, quanto mais velho o paciente, menor o risco, quanto mais jovem, pior o risco. Floaters, eu já estou indo para a parte final da aula, mas eu achei importante trazer para vocês o que hoje mais me incomoda na cirurgia de extração do cristalino. É a bendita deterioração do corpo vítreo. O vítreo realmente ele tem uma função importante nos primeiros anos de vida, naquele crescimento do olho para produzir uma emetropia. Passada essa fase, o vítreo tem muito pouca função. Uma outra função importante do vítreo, como todos nós sabemos, você não tem o oxigênio, ele é muito tóxico para o cristalino. Um dos modelos de catarata experimental é com monóxido de carbono ou com grandes quantidades de oxigênio. O vítreo, ele é uma barreira para o oxigênio que vem da coroide, que nutre o epitélio pigmentar da retina e eventualmente se difunde pelo vítreo para chegar no cristalino. A presença do vítreo reduz a quantidade de oxigênio que chega, apesar, todos nós sabemos disso desde o ginásio ou do colegial talvez, você não gasta energia para difundir oxigênio. O oxigênio é o único gás que se difunde pelos tecidos sem gasto de energia, mas pode ter bloqueios ou redução da difusão. O vítreo faz isso, talvez para proteger o cristalino da opacificação. Esse é um dos motivos pelo qual pacientes vitrectomizados desenvolvem catarata com alguma frequência. Ao longo do tempo, a gente tem aqui os diferentes estudos sobre opacidade vítrea e sintomas visuais. Vamos dizer que pequenas opacidades podem causar... existe uma desproporção entre o tamanho da opacidade vítrea e o sintoma visual. Então, mínimas opacidades vítreas causam grande quantidade de sintomas. O que faz isso? A posição da opacidade. Se ela tiver mais anterior, ela causa uma grande sombra na retina. E uma sombra grande na retina leva a grande queixa. Então, eu prefiro uma opacidade posterior, que a sombra na retina é pequena, do que uma opacidade anterior, que produz uma sombra maior. A gente tem tentado compreender um pouco mais a circulação da coroide. A imagem que vocês veem à direita em cima é uma amostra do que a gente tem tido em OCT para tentar entender um pouco da vasculatura da coroide, doenças como paquicoroide, como vocês veem à esquerda aqui, vasos coroidais dilatados que muitas vezes podem levar a alterações maculares, e aqui embaixo os depósitos drusenoides
e a evolução maluca que tem esses depósitos drusenoides, causando baixa de visão, que muitas vezes pode melhorar ao longo do tempo. Esse é um caso do meu consultório, o mesmo olho, com 2 anos de diferença. À esquerda, o paciente tinha 20/40 parcial de visão, ele volta 2 anos depois com melhora visual e havia absorvido o depósito drusenoide, teve um edema macular que foi tratado e ele desenvolveu, a partir daí, uma acuidade visual boa. Então, eu quis trazer para vocês uma série de pontos interessantes que permitem uma discussão ampla sobre a nossa, vamos dizer, cirurgia mais realizada hoje em dia, que é a substituição do cristalino e a reabilitação da afasia e eventualmente, a independência aos óculos, porque assim a gente tem aí coisas, vamos dizer, mais agradáveis para discutir para benefício de todos. Queria agradecer o Almir, queria agradecer a Valéria pela oportunidade de estar aqui e, se vocês tiverem perguntas, a gente pode tentar responder as que eu souber. Obrigado. Mauro, um prazer. Realmente você rebenta, você é o cara e nada diferente que a gente podia esperar. Foi incrível a sua abordagem e como é amplo, né, a quantidade de informações que você agora colocou. Mas eu vou passar agora a bola para o Almir, que é um homem da cirurgia. Então ele vai aqui bater uma bola com você e o Armando também está aí. A gente abre aí o microfone para o Armando para vocês conversarem. Aí o trio de ouro, vamos lá. Mauro, parabéns. O Mauro é um amigo de décadas, uma pessoa que eu admiro muito e é sempre uma inspiração para mim. Eu peço desculpas aqui, eu estou aparecendo ali a camisa do Zico ali atrás, porque hoje eu fui despejado aqui, né? Geralmente, nessas reuniões, eu fico no consultório. Mas então, eu sou Flamengo, mas quer dizer, cada um tem o seu time, não é tiração de onda, não. O Mauro sabe que eu não sou tirador de onda de jeito nenhum. Eu queria só fazer 2 comentários. A palestra foi espetacular, dá margem a uma discussão enorme. Em relação ao glaucoma, por exemplo, né? O colega recebe o paciente com glaucoma e tal, e discute qual é a lente. Perfeito. Depende, naturalmente, se tem lesão capimétrica, se não tem, do desejo do paciente, enfim. Mas, por exemplo, volta e meia, graças a Deus, não é sempre, mas a gente pega pessoas no consultório, pacientes que nos são encaminhados. Olha, meu pai, meu vizinho, meu tio operou de catarata e no olho ele não está enxergando nada. O paciente chega, ele operou, botou uma lente multifocal, enfim, ficou contente com a recuperação visual. Simplesmente deixou de usar a medicação hipotensora. Então, é importante, né, que quando se opere um paciente desse, diga, olha, o seu glaucoma continua tendo que ser visto. É porque alguns pacientes naturalmente acham que, e não estou falando de gente assim, vamos dizer, muito distante da realidade, não. Às vezes, pessoas bem ligadas na realidade para umas coisas, mas simplesmente ou não foram orientadas ou estão iludidas e acham que operando a catarata e não usando mais óculos, não tem mais que tratar o glaucoma. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de paciente. Em relação, por exemplo, aos pacientes mais jovens, né, que a gente opera, faz uma faco refrativa, né? E se esse paciente, eu quase todo dia no consultório, é raro eu não dizer isso. Numa semana eu falo pelo menos 4 vezes. Eu digo, olha, vai operar catarata? Uma vez por ano, ou uma vez cada 6 meses, naturalmente, dependendo do caso, tem que fazer um exame, tem que fazer um mapeamento de retina. Por quê? Porque se você visitar qualquer serviço no mundo, você vai ver que existem alguns pacientes que são mais propensos a desenvolver uma lesão na periferia da retina que pode evoluir para um descolamento. Quais são? Os operados de catarata, quem já teve uma lesão predisponente tratada previamente, quem tem um comprimento axial de alto míope, ou seja, maior do que 26 milímetros. Se esses pacientes fizerem um mapeamento regular, dificilmente, Mauro, eles vão descolar a retina. Porque na hora que aparecer uma lesão, essa lesão vai ser diagnosticada precocemente e vai ser tratada e ele vai evitar descolar a retina. Então, eu acho que vai muito aí também do nosso papel, né, em termos de, olha, continua, doutor, quando é que eu vou ter aula? Eu digo, nunca.
Uma pessoa que opera de catarata não vai ter alta nunca, vai ter que fazer um controle, dependendo do caso, ou semestral, ou anual, ou se usar medicação hipotensora, às vezes de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. A pessoa tem que saber que aquilo ali é um contrato para o resto da vida. Então, eu acho muito importante informar, né, esclarecer bem esses pontos a esses pacientes. No mais, Mauro, parabéns. Enfim, você me brindou com uma palestra maravilhosa, nós todos, mas eu confesso que eu não fiquei surpreso. Eu já te conheço, já sei o que vinha por aí. Obrigado. Obrigado. Alminha, olha, é só acrescentando aí, o Mauro realmente é o cara que pensa fora da caixa, então ele realmente merece todos esses elogios, porque nenhum deles é em vão, tá? Então, já vou deixar a palavra novamente para o Mauro aí, replicar para ir para você, mas a gente tem que enaltecer mesmo quem merece. Vamos lá. Você sabe, Almir, esse último CIMASP, eu estava numa mesa de discussão e um amigo chegou para mim e falou assim: tem um médico, um paciente médico que está em Lisboa nesse momento, que fez uma cirurgia de faco há um ano atrás e descolou a retina. Então, como o Marinho Scarpe estava no CIMASP, o Marinho mora em Portugal, é oftalmologista em Portugal, eu perguntei para o Marinho se ele conhecia um retinólogo em Lisboa que pudesse ver esse paciente. Esse paciente é um médico, jovem, 50 e poucos anos de idade, que fez uma cirurgia de faco por uma alta hipermetropia, cujo cirurgião estava comigo na mesa e do meu lado. E ele viu essa discussão. Ou seja, o paciente descolou a retina um ano depois da cirurgia, num alto hipermétrope, enxergando 20/20, estando em Lisboa. Então tá tudo bem, não é porque a cirurgia não foi boa, não foi bem indicado ou não, mas é só saber que pode. E como você mesmo disse, avisar o paciente que é necessário um acompanhamento ao longo do tempo. Agora, descola a retina, descola mais do que se ele tivesse fácil. Então, eu só tomo cuidado quando eu vejo, por exemplo, Luiz Brenner, mora lá num dos países nórdicos. Eles fazem 50.000 cirurgias de implante de lente trifocal para presbiopia em presbítero. Em presbítero. Essa é a clínica deles, na Noruega. Noruega, Suécia, os números são impressionantes. E de vez em quando acontece descolamento de retina. Para eles é relativamente simples, porque essas clínicas só fazem o tratamento de presbiopia. Não fazem mais nada além disso. Então, ele não vê conjuntivite, ele não vê descolamento de retina, ele não vê transplante, ele não vê glaucoma. O paciente chega lá, é presbita, pode ser métrope para longe. O que eles fazem é o implante de lente. As clínicas são um sucesso, os noruegueses adoram fazer essa cirurgia, e quando tem um descolamento de retina, eles já sabem que aquela clínica não trata deles e eles são encaminhados para o sistema público. E o sistema público norueguês se encarrega de fazer a cirurgia de descolamento de retina. Outra coisa, assim, claro, eu não estou dizendo para deixar de fazer, pelo amor de Deus. Seria como se eu fosse empurrar meu prato do dia a dia. Não estou dizendo isso. Assim como você, eu também oriento o paciente para olhar sempre a retina. O que me chamou um pouquinho a atenção para o lado positivo foi, nesse último CIMASP de novo, aproveitando que a Valéria estava lá, a gente fez uma discussão sobre retina e catarata. E o Marcos Ávila lá, Marcos Ávila muito tranquilo na indicação de lente, ele e o Durval Júnior juntos, muito tranquilos na indicação de implantes e lentes em pacientes com membrana epirretiniana. Então, Marcos Ávila dizendo que hoje as técnicas de cirurgia de retina, cirurgias maculares, evoluíram muito, que os pacientes podem ser operados, fazer peeling de mácula, enxergar melhor. A questão da degeneração macular relacionada à idade, obviamente, existem casos e casos,
algumas drusas ele simplesmente não contraindica cirurgia. Se é um paciente que tem uma membrana neovascular, forma úmida, esse paciente não seria operado por eles, mas membrana EP, buraco macular tipo 2, são alterações que às vezes você imagina que pudessem afetar a indicação cirúrgica, mas o Marcos, né, que merece todo o nosso respeito pela extensa experiência que ele tem, assim como o Durval, como cirurgião de catarata, eles hoje se sentem muito tranquilos para indicar uma lente trifocal ou EDOF em pacientes com doença macular. Claro, com critérios que eles talvez possam te especificar melhor, né? Mas com certeza tudo evoluiu. O paciente tem que ser Sem dúvida. informado e a gente, na verdade, né, Almir, somos nós que definimos a lente que o paciente vai colocar no olho. Pelo menos na minha clínica, nenhum paciente escolhe a lente. Eu digo, você vai Sem pôr, dúvida. não é que você vai pôr, você poderia pôr essa Ah, lente, é uma lente melhor, e a gente tenta, entre aspas, convencê-lo, né, a colocar uma lente ou não. Para mim, é relativamente fácil, porque eu tenho um preço único para a cirurgia de catarata, que não envolve a lente intraocular. Então, para mim, colocar lente trifocal ou monofocal não afeta, assim, qualquer coisa financeira. Eu resolvi minha vida com isso, tendo um preço único. Então, com isso, eu consigo indicar uma lente ou não, monovisão também, que eu faço com alguma frequência, com tranquilidade, porque isso não tem nenhuma ambição econômica nisso, né? perfeito. Muito bom. Interessante você tocar nesse ponto, Mauro. Em 2009, vou só fazer aqui uma derivação aqui. Em 2009 já vão aí 16 anos, né? Eu tive uma chateaçãozinha com o ISS e aí procurei um advogado e que hoje virou meu amigo, meu irmão. É um desses amigos assim essenciais que eu tenho na minha vida. E desde aquela época ele falou assim, Almir, quando você der um orçamento de catarata, inclui a lente. Inclui a lente. Entendeu? Inclui a lente. Então, eu faço exatamente o que você faz, né, Valéria? O orçamento já está a lente incluído, entendeu? Não desmembra, não, porque isso pode te dar margem de você ter alguma chateação no futuro e tal. Interessante. Nunca vi ninguém fazer isso. Foi interessante você me falar agora. Eu não sei se o Armando quer fazer alguma colocação, Armando. O áudio, o vídeo, enfim, fica Pode. aberto aí para, se você quiser fazer alguma colocação, Não, alguma claro que eu quero observação. sim, quero sim, Valéria. Então, vamos lá. Te chamei, Não, não, convidado de honra aí, junto com o primeiro Sérgio Fernandes. Vamos lá. parabenizar, eu quero parabenizar primeiro aí o Mauro, né, que eu costumo dizer que o Mauro Campos ele não é oftalmologista, é uma enciclopédia de oftalmologia, né? O homem sabe tudo, né, de ele sabe tudo de oftalmologia, não é só de córnea, até Ih, o som falhou. Espera aí. Ué, saiu? Agora voltou o Ah, tá som. bom. Então, só falando, né, parabenizando e dizendo que o Mauro realmente é enciclopédia de oftalmologia, né? Não tem um tema de oftalmologia que o Mauro não consegue discutir bem. Então, quando eu comecei a operar catarata, a gente não tinha essa preocupação refrativa com a cirurgia de catarata. E a partir de agora que a cirurgia de catarata virou uma cirurgia refrativa, né? Então a gente tem que ter uma preocupação de examinar muito bem o olho inteiro, né? Então, o Mauro citou muito bem alterações de superfície, né? A gente vê conjuntivo callus e ninguém às vezes nem fala que nem sabe o que é um conjuntivo callus, né? A gente tem que é uma queixa importante de desconforto ocular no pós-operatório. Citou o Fux, né, que muitas vezes a gente vê exatamente isso que ele falou, a pessoa vem achando que tem que operar logo porque eu tenho lá 3 gutatazinhas, eu tenho que operar a catarata, entendeu? Senão eu vou descompensar a córnea. Isso não existe. A gente vê o contrário também, né? Tem gente que não quer operar nunca, deixa a catarata ficar preta para depois, né? Então, tem os dois lados da moeda, que é uma coisa muito difícil. Então, essa avaliação da óptica inteira, né, é importantíssimo, desde a superfície até o vítreo, e a avaliação do sistema visual também, né, que ele falou muito bem do glaucoma. E eu só queria citar, dizer também que nas lentes difrativas, a gente tem várias
contraindicações, como ele falou, e eu também sou muito, é, não sou tão agressivo e não implanto lente difrativa em todo mundo, que a gente vê muita gente implantando pós-cirurgia refrativa, pós-córnea irregular, né? Essas coisas a gente não gosta. A gente tem que lembrar também que a gente tem outras formas de fazer a cirurgia de catarata refrativa com outras lentes, que a gente tem no mercado hoje lentes monofocais plus, a gente tem lentes EDOF não difrativas, a gente pode fazer monovisão inteira, mini monovisão. Então, a gente tem chance de dar oportunidade ao paciente que tem alguma outra patologia que contraindique as lentes difrativas, de ter uma oportunidade de também ter a sua cirurgia de catarata refrativa. E esse exame oftalmológico é tão importante, eu até lembrei aqui de um oftalmologista, amigo nosso, que operou a esposa de catarata e colocou uma lente trifocal nos dois olhos, e ela estava muito insatisfeita com a visão de um olho, né? Muito, muito. E ele virou o olho inteiro, não conseguia descobrir a causa da insatisfação. Então, foi lá no consultório, nós fizemos 300 mil exames também, não conseguia ver nada, até que caiu na ficha de fazer um campo visual, né? E aí, no campo visual, pegou uma hemianopsia que tinha um microadenoma de hipófise, comprimindo lá o nervo que é óptico, dando hemianopsia, né? Então, a gente vê que realmente tem que examinar bem, né? E a queixa não era nada a ver com a cirurgia, estava tudo perfeito, mas ela estava com essa hemianopsia, né? Então, essa avaliação completa é fundamental para a gente ter um resultado cirúrgico, né? Para essa jornada do paciente seja excelente, né? E a nossa também, né? Porque a gente vê um paciente satisfeito, é a melhor coisa que tem. Então, no mais, é só agradecer o Mauro aí, que aprendi muito, né? Para variar, né? A enciclopédia da oftalmologia, né, Mauro? Parabéns, obrigado. É isso, Armando, é um prazer. Não sou enciclopédia, não. Vai lá, na Unifesp tem muito mais gente que estuda mais do que eu aí, que é isso, imagina. Eu não sei se mais algum outro colega quer fazer alguma colocação no chat, Serginho Fernandes que está aí. Estou vendo ainda que tem muita gente que faz catarata que ainda está aí assistindo você. E se alguém quiser fazer outra colocação, fica aí à vontade, tem o chat. Eu ia até fazer umas observações só, que você colocou algumas questões que são tão pertinentes. A história do pterígio, que você chamou atenção. Tem gente que induz nessa cirurgia o astigmatismo irregular muito maior do que antes. Então, calma aí, né? É o pterígio, porque as pessoas assim, um pterígio. Não, o pterígio é uma entidade que eu chamo, tem que ser muito bem manipulada. Como diz o Sérgio Felberg, tem que ser operado bem de primeira, porque depois tudo que pode vir de complicação era um pterígio, tratado, entre aspas, como só um pterígio. Não, não, não. Vamos ficar bem atento a isso. Você chamou atenção bem essa questão. E duas coisinhas. Você falou do Warpage. Quanto tempo você prefere suspender o uso de lente só para fazer uma contagem assim, uma avaliação mais fidedigna, enfim? Você tem um protocolo que você prefere a suspensão durante quanto tempo antes? Eu confesso que eu não tenho um protocolo, porque eu nunca consegui criar um protocolo ideal para determinar o ORPED. Eu já tive paciente que eu precisei ficar meses sem a lente, principalmente usuário de lente rígida. São esses o que mais me incomoda. E tem muitos míopes que vêm para uma cirurgia com lente trifocal, por exemplo, e que usaram lentes rígidas a vida toda. E esses pacientes se opera, até parece que ele vai ficar bem, e ao longo dos meses de pós-operatório, pacientes com 60, 70 anos, eles vão se tornando míopes, aí você vai vendo lá, a córnea vai voltando devagarinho. Então, eu acho que essas deformações, elas podem levar meses para desaparecer. Eu preciso esperar meses? Talvez não. Até porque uma pequena ametropia miópica nesses pacientes não é um grande problema, não é? Principalmente se ele é seu paciente há tanto tempo. Eu vejo hoje, tem muitos pacientes que a gente sugere lente trifocal e às vezes o paciente nem liga para usar óculos. Então você nem espera, você nem pergunta se ele faz questão ou não de usar óculos. Você já vai pensando na lente trifocal.
Então, eu tenho pacientes que usam óculos, hoje em dia, 100 grau, operaram e usam óculos 100 grau, tem uma questão estética da pálpebra que eles não gostam. Eu me sinto muito à vontade para dar uma adição baixa, mais um, mais 0,75, para ter um conforto para uma leitura na cama, sem precisar comprar um holofote para pôr no quarto, que muitas vezes se incomoda a pessoa que está do lado. Então, não se constranja, você não precisa prometer independência total de óculos. Para a maior parte do dia, a pessoa vai ficar sem óculos. E de vez em quando, talvez para dirigir à noite, que ficou um pouquinho de grau miópico, ou para uma leitura num ambiente com menos luz, não é problema para muitas pessoas usar um óculos de vez em quando, mesmo após uma cirurgia com lente trifocal. Agora, se o seu discurso foi aquele bastante comercial, pré-operatório, que você tem uma equipe de auxiliares que ajudam no processo de venda da lente, obviamente você cria uma expectativa horrível. Mas se você comportar como médico, olha, sua catarata, vamos deixar você com essa lente trifocal, pode ser que você use muito pouco óculos depois, um pouquinho para enxergar à noite, tá ótimo. Você reduz muito a chance de problemas no seu consultório. Então, não tem meta, eu não tenho meta. Taxa de conversão, 80%. Eu nunca pensei nisso, mas óbvio que tem ambientes que pensam dessa forma. Eles têm que lidar com a insatisfação. Se você imaginar que uma lente trifocal aumenta a independência aos óculos, é uma forma de você colocar isso, né? Como o próprio Almir falou, você não precisa diferenciar preço. Sua cirurgia custa X e inclui a lente. Se eu for calcular, por exemplo, no H-Olhos aqui, na época que eu trabalhava na gestão, eu ganhava muito mais para pôr uma lente monofocal AR40 do que uma multifocal, em termos de número, de lucratividade por unidade. Pagava a lente 100, R$ 200, a lente era, sei lá, 3.000. Ou seja, 20 vezes o preço. Então era muito maior o lucro. Se pensasse numa lente monofocal básica, 3 peças, ótima, mas básica, né? Então eu sempre olho isso. E uma coisa que eu esqueci de fazer na apresentação, outra coisa que me ajuda muito na seleção de lente é a asfericidade da córnea. Então eu acho que é uma coisa que pouca gente olha para isso. Você olha lá o mapa topográfico, a sua tomografia e olha muito pouco para a asfericidade. Uma boa asfericidade, acima de 0,3, 0,4, já dá uma boa profundidade de foco. Se esse paciente tiver um olho, como o Armando comentou, mini monovisão, deixa um olho menos meio, deixa um olho menos um, aproveita a asfericidade do paciente, você não precisa ficar lidando com trifocalidade depois, redução de luz no plano da mácula, porque a própria córnea já vai ser uma lente EDOF. Então, primeiro, veja se a sua córnea já não é EDOF por natureza. Daí você não precisa ter dois sistemas EDOFs, que daí você tem que alinhar um sistema com o outro, isso vai gerar coma, vai gerar insatisfação. Bom, é basicamente isso, Valéria. Espero que vocês tenham gostado. Mauro, só para Bom, complementar o que você falou agora, uma pupilazinha menor também, um diâmetro pupilar menor ajuda também, né? Ajuda muito e atrapalha na trifocalidade, né? É, Tem pacientes que às vezes não veem a trifocalidade. Eu acho importante asfericidade, profundidade de câmara anterior e o diâmetro pupilar. Olhe para isso. Isso pode te ajudar o paciente ter uma maior profundidade de foco. perfeito. bom, não sei se tem mais algum colega que queira fazer algum comentário, ou pelo chat, ou até Olha, a gente mesmo está aí no pela Mauro quase uma hora câmera, e meia. mas pelo adiantado da hora, eu acho assim que a gente já pode começando a pensar em fazer nossas despedidas, agradecendo imensamente aí a participação de todos, em especial hoje ao Armando Crema, que eu fiz questão de convidá-lo para bater essa bola, e o Mauro, que
como o próprio Armando falou, sabe tudo, é o conhecedor de todas as áreas e fala sobre tudo com uma propriedade que realmente é incrível ouvi-lo falar, mas acima de tudo, o bom senso do Mauro é o que prevalece nas colocações dele, que são colocações absolutamente pertinentes e que eu acho que todo mundo que está aqui absorve sempre o melhor dessas colocações. E agora eu vou passar a bola para o Almir encerrar aí a nossa primeira sessão do ano com chave de ouro, abrindo aí, agradecendo mais uma vez aí, Mauro. Vamos lá, Almir. Faça as honras da nossa despedida. Mauro, muito obrigado. E está picotando o teu som. Esperamos poder, Espera aí. Ajuda esperamos aí o poder som. contar com você em outras oportunidades. Essa nossa reunião é uma Está dando picote, Almir, no um teu som. conhecimento muito simpática e muito amistosa. E só posso te agradecer e esperar contar, hein? Estava picotando o E eu som um esperar pouquinho contar antes. com você em outras oportunidades. Obrigado, Obrigado. Almir. Obrigado, Armando. Obrigado. Gente, até a próxima, então. Um E abraço, agora a Mauro. gente tem que manter aí o sarrafo lá no alto depois do doutor Mauro Campos, hein? Olha a responsabilidade. Vamos que vamos. E agora a gente Vai ser difícil, vamos ver. tão logo possível, a gente divulga o próximo palestrante. Vamos pensar bem quem que a gente vai poder aí fazer jus a essa abertura aí tão especial, tá bom? Muito obrigada, obrigada aos colegas, a Armando e Boa noite a Mauro mais todos. uma vez. Gratidão. Obrigado. Obrigado.